Isso aí, são 10 horas e 49 minutos, faltam 11 minutos para as 11 horas da manhã. A gente vai continuar falando desse tema, porque a cidade de São Paulo passou a discutir esse assunto. Não é? É muito importante. Sentimos literalmente na pele aí, porque tomar banho gelado de manhãzinha aí com 14 graus de temperatura não é fácil, né? É duro para muita gente que não está acostumada, Dá não é pra fácil. acordar, né, Capricho? Você toma É, um banho gelado ali, você já acorda de uma desperta, vez, né? mas então é isso. É A duro. cidade está discutindo essa questão. E como conviver pacificamente as árvores e a fiação, porque enterrar também os cabos não é de um ano para o outro que acontece, não é? Não é de 2023 para 2024 que a gente vai enterrar aí milhares de quilômetros de cabos da cidade de São Paulo. Isso leva tempo. E a cidade de São Paulo precisa das árvores, precisa do seu espaço verde garantido, mas de maneira saudável, não é? De maneira correta. Então, para a gente entender um pouquinho essa situação da cidade de São Paulo, o verde na cidade de São Paulo, nós estamos em contato com o professor Marcos Buckeridge, que é professor do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo. Professor Marcos, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Bom, professor, para a gente começar aqui essa nossa conversa, que é muito importante, não é? É possível, nesse cenário atual que nós temos, uma convivência pacífica das árvores da cidade e da rede elétrica? Sim, é possível com um planejamento. Nós temos trabalhado já há alguns anos, somos poucos trabalhando, cientistas, gestores, né, gestores públicos, né, gestores da prefeitura, ativistas, todo mundo preocupado com esse aspecto das árvores e em relação à fiação, em relação ao bem-estar da população, como vocês estavam comentando agora, né? É possível sim, se a gente fizer um planejamento, se a gente souber como fazer as podas, né? Se nós fizermos as podas com técnicas que não deixem as árvores penderem para um lado, né? Tecnicamente a gente chama de centro de gravidade, né? Até podas que mantenham a copa da árvore, árvores certas no lugar certo, quer dizer, árvores não muito grandes em lugares onde pode cair em cima do fio. Árvores podem ser grandes, sim, se for num parque, né? E nós já temos técnicas, nós desenvolvemos aqui, junto com o Instituto de Matemática, o grupo do Instituto de Matemática, Estatística e Computação, nós desenvolvemos uma forma de usar imagens do Google Street View para saber quais árvores que estão se entrelaçando com os fios, e com isso a gente consegue ir lá, buscar, fazer a poda e ver direitinho o que é que está acontecendo. Se nós também soubermos melhor, usando a parte de meteorologia, se nós conseguirmos colocar anemômetros para ver velocidade de vento nas ruas, por exemplo, nós podemos saber quando que são formados esses túneis de vento, em que ruas, e com isso ajustar a poda especificamente para que as árvores já estejam preparadas quando chegam. Então, existem muitas técnicas, existem muitas formas, nós temos que cuidar das árvores também, porque muitas dessas árvores que caíram são árvores velhas, né? As árvores mais velhas, eu cheguei a fotografar nessa da sexta-feira, no evento da sexta-feira, uma árvore grande, né, na zona oeste de São Paulo, que tinha um formigueiro dentro de quase 4 metros de altura. Então, essa árvore já deveria ter sido retirada. Então, a gente precisa detectar isso com antecedência, né, mas a velocidade do vento é outro fator muito importante. Se ele passar de 80 quilômetros por hora, árvores podem ser arrancadas pela raiz, né? Elas podem cair não porque elas estavam doentes, mas porque o vento é muito forte. Nessa mesma rua que eu fotografei, a árvore com problemas, eu fotografei uma também que foi derrubada. Então isso prova que o vento realmente estava excessivo. Professor, meu médico me indica fazer exame de rotina uma vez por ano. E o meu carro, eu preciso trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano. E a árvore? Qual que seria o prazo de manutenção necessário para cada árvore? Olha, a gente, uma das ações que nós temos feito, que leva tempo, isso leva bastante tempo na pesquisa, é fazer justamente uma espécie de um exame médico, bioquímico, como a gente faz quando a gente vai ao médico, o médico pede exames.
Então, fazendo esses exames, eu consigo detectar, nós estamos tentando descobrir como, né? Eu conseguiria detectar se essa árvore está doente ou não, porque é difícil você conseguir saber se existe lá dentro daquele oco. Nós temos 650 mil árvores nas ruas na cidade de São Paulo. Isso fora as árvores de parques e as árvores que estão nas reservas. Então, é um número muito grande, você imagina, para eu testar, fazer 650 mil testes, quando eu testar o último, eu já faz um tempão que eu precisaria ter testado a primeira novamente. Então, nós precisamos encontrar técnicas de amostragem melhor, nós estamos estudando isso, fazendo os mapeamentos, para a gente saber quais árvores que são as primeiras da lista que devem ser atendidas. Então, uma questão aí importante é uma espécie de uma geriatria arbórea, né? Da gente saber que essas árvores mais velhas são as que têm a maior probabilidade de terem problemas e de caírem. Então, a gente já tem que atacar isso, mas para isso a gente precisa saber a idade. Então, nós estamos começando a trabalhar nisso. A prefeitura tem um plano excelente, né? Foram feitos planos de arborização muito bons, agora tem que colocar em ação. Fazer o plano é relativamente bem mais fácil do que colocar esse plano em ação, porque colocar o plano em ação se gasta muito dinheiro, precisa de muita gente. Então, professor... Pois não. Então, professor, o senhor, pelo que o senhor está me dizendo, né, há um plano, vocês estão trabalhando ali em conjunto com a prefeitura, mas é uma questão complexa, porque são muitas árvores, né, e um trabalho complexo. Efetivamente, na prática, não é? O que é necessário para que isso possa ser agilizado, para que esse trabalho possa ganhar rapidez e a gente possa ter uma cidade verde, possa ter uma cidade convivendo harmoniosamente aí com os fios, com os cidadãos. De maneira prática, falta dinheiro, falta gente, falta investimento. O que a cidade e a sociedade precisam fazer para que isso ganhe uma agilidade? Olha, manter árvores custa. Cortar uma árvore pode custar, às vezes, mais do que 10, 20 mil reais, né? Um serviço que custa muito você fazer, né? Então, e custa manter também, custa fazer a manutenção. Então, é a mesma ideia que nós temos para a sociedade. Se nós tivermos na nossa saúde o atendimento primário, que eu estava falando antes, se tiver o atendimento primário, eu vou ter menos problemas de ter que retirar uma árvore muito grande, etc. Então, eu preciso atacar esse atendimento primário. Esse custo, ele pode ser absorvido, por exemplo, por empresas. Nós ficamos presos numa legislação por muitos anos, numa legislação em que qualquer coisa com árvores tinha que ser feita diretamente pela prefeitura. Empresas não podiam agir. Então, a lei foi mudada, né, há poucos anos atrás, essa lei foi mudada e nesse momento a gente já está notando o aparecimento de várias empresas, várias startups, né, pessoas jovens que estão trazendo novas técnicas para a gente analisar as raízes das árvores, analisar se elas têm oco dentro ou não. Eu estou acreditando que o avanço, né, o desenvolvimento dessas empresas e a entrada no mercado dessas empresas, tudo sob o controle da prefeitura e com base na ciência que a gente faz a respeito das árvores, pode ajudar bastante. O problema que nós temos é também o número de espécies. Nós vivemos num local em que a biodiversidade é muito alta, a biodiversidade arbórea é muito alta. E existe essa tendência nossa de querer plantar várias espécies diferentes. Então eu tenho que aprender sobre essas espécies, como elas funcionam, para eu poder atuar sobre elas, entendeu? Por exemplo, agora nós temos um projeto submetido à Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, né, que é para nós estudarmos as 10 árvores mais importantes que nós temos na cidade, entendermos alguns aspectos-chave para podermos divulgar isso e de tal forma que as empresas vão poder atuar e a prefeitura vai poder atuar no tempo certo e no lugar certo. Professor, o morador de São Paulo, ele poderia ajudar ali no cuidado com uma árvore que tem na rua dele, na casa dele? Como ele poderia ajudar a prefeitura? Tem como o morador alertar ali, ele tem algum tipo de conhecimento para poder alertar que aquela árvore está realmente em uma condição
que precisa de um cuidado, que precisa ser extraída, ou que precisa ser podada. Tem como fazer isso? A prefeitura fazer alguma campanha em relação a isso? O morador tem algum tipo de responsabilidade para poder ajudar no combate, para a gente não ter mais árvores caindo aqui na nossa cidade? Olha, o morador pode ajudar muito em alguns casos e pode atrapalhar muito em outros casos. Por quê? Porque a coisa mais importante é o morador entender as árvores, entender como a árvore funciona. Eu vou dar um exemplo. Árvore inclinada, né? A gente vê muito isso na cidade, árvores que cresceram inclinadas porque elas crescem ao lado de um prédio. Quando uma árvore cresce inclinada, a madeira dela é preparada para ela ser inclinada. Existe o que nós chamamos tecnicamente de lenho de reação, né? E o lenho de tensão. Então a madeira é modificada na parte que está inclinada para aguentar aquele peso. Então esse não é um problema. O problema com as árvores é quando a gente olha no colo da árvore, lá embaixo, né? Quando ela está quase chegando ali na raiz, né? Está no solo, quando você começa a enxergar a presença de fungos, a presença de insetos saindo e entrando de buracos nas árvores. Quando os insetos estão saindo e entrando, é porque lá dentro fungos e bactérias já cresceram. Então, ali provavelmente ali tem um buraco. Então, aí tem que avisar a prefeitura já fica sabendo, e a prefeitura tem as técnicas mais profundas para olhar a árvore, fazer um exame da árvore e saber se aquela árvore precisa ser cortada ou não. Para cortar, então, aí a questão é dinheiro. Então, a prefeitura tem que investir, né, nessa questão dos cortes, né, e das podas. Isso envolve, então, o pagamento de empresas ou ter equipes, né, e municiar as prefeituras regionais, né, com meios para que eles possam cuidar das suas árvores. Existem algumas regiões na cidade de São Paulo, notadamente região oeste e uma parte da região sul, que são altamente arborizadas. Então, essas regiões precisam mais de cuidar das árvores. Outras, como é o caso da Zona Leste, grande parte da Zona Leste, aí o problema é outro. O problema é plantar mais árvores. Ali há uma oportunidade muito interessante de plantar a árvore do tipo certo no lugar certo, para que no futuro, ali na Zona Leste, a gente tenha bem menos problemas do que a gente está tendo agora na Zona Oeste, por exemplo, onde as árvores têm 60 anos de idade e foram plantadas num contexto já de um passado de mais de meio século. Bom, o senhor fala aí a respeito da prefeitura, né? Sabe que constantemente a gente recebe aqui mensagens de ouvintes que estão cansados de reclamar na prefeitura sobre árvores, né? A situação das árvores, e a prefeitura não dá atenção. Porque provavelmente falta gente, né? A prefeitura não dá a devida atenção a esse problema da cidade, né? Não tem gente suficiente para atender uma alta demanda de muitas árvores que estão doentes, que o cidadão vê ali que vai dar um problema, ela vai cair, vai trazer um problema, e a prefeitura não consegue. Agora, professor, o senhor falou aqui sobre as espécies da cidade, e a cidade de São Paulo recebeu também muitas espécies vindas de outros países. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e qual é o impacto dessas espécies que vieram de outros países que não são nativas, e qual é o impacto que essas espécies causam na arborização aqui da cidade de São Paulo. Tá. Primeiro, só um pequeno comentário sobre a prefeitura. Eu conheço bem a equipe da prefeitura. É uma equipe muito pequena, mas uma equipe altamente competente e que faz tudo que pode. Né? O problema ali realmente é que eu sempre defendi que São Paulo tivesse um centro de árvores grande, com bastante gente, com pesquisa, com técnicos, etc. Claro. Mas ali, com poucas pessoas, eles fazem o que eles podem, mas o número de pedidos é muito grande e uma coisa importante de se dizer aqui é que as árvores são seres vivos. Cada indivíduo é um indivíduo, como nós, né? Então, quando você decide cortar uma árvore, nós até usamos o termo eutanásia. Eu estou matando um ser vivo. Então, a prefeitura tem esse cuidado, né? Ela não quer matar seres vivos, né, à toa. Então, você precisa fazer todo esse trabalho, essa anamnese, esse exame todo para você saber o que acontece com as árvores. Agora, sobre a pergunta que você fez, então, existem árvores exóticas, que a gente chama de exóticas, que são árvores que não são nativas da nossa região.
Nós ficamos numa região em que os biomas que nós temos aqui são a mata estacional semidecidual, que é uma floresta atlântica, né? Mas ela é seca, então nós estamos aqui numa altitude maior, e tem várias espécies que são nativas daqui, elas já existiam nas florestas dessa região. E nós temos uma parte da cidade que é cerrado, né? Isso poucas pessoas sabem, né? Tem uma parte da cidade que é realmente cerrado, ainda temos até lá no Juqueri, por exemplo, nós temos ainda o cerrado lá, bonitinho, com a cara do cerrado mesmo. Isso é um bioma igualmente importante. Então, essas são as árvores nativas. Agora, por exemplo, se você for falar de árvore exótica, o pau-brasil, ele não é nativo daqui de São Paulo. O pau-brasil, ele é nativo da divisa do Rio de Janeiro para cima. Tá? Mas nós temos pau-brasil, então pau-brasil seria considerado uma exótica, sim, uma exótica. Então o exotismo, ele pode vir de outro país, né? Mas na botânica a gente não divide de forma política. Os mapas não são políticos. Os mapas são os mapas dos biomas. Então, quando a gente fala de nativo e exótico, nós não estamos falando Brasil, ou nós estamos falando... Às vezes a gente fala, né, nativa do Brasil, ou nativa da Colômbia, como a tipuana tipo, né, que é essa árvore grande, várias delas caíram, ela é nativa da Bolívia, né, de bioma lá na Bolívia. Agora, existe uma diferença importante de se saber, que é a espécie exótica e a espécie invasora. Algumas espécies, poucas espécies, são espécies invasoras. Essas são as que causam problemas. Então, a palmeira ciaforte, por exemplo, ela invade os fragmentos de floresta que nós temos, os parques. Os pássaros adoram os frutinhos dela e carregam pela cidade inteira. E ela invade aqui na USP, na nossa reserva aqui, nós temos uma invasão terrível. Ela acaba com o fragmento de floresta. Nós temos que cortar. Mas essa é uma invasora. A grande maioria das exóticas que nós temos, eu vou falar aqui da tipuana, não tem efeito nenhum. Elas são os pinheiros, a maioria dos pinheiros que nós temos, né? A araucária ainda é um pinheiro que ocorre aqui no Brasil, ocorre brasileiro, mas não é nativo da nossa região. Ele é mais nativo das florestas umbrófilas do sul, né? Do sul do Brasil. Então, nós não temos pinheiros, mas quando você anda na cidade, você vê várias espécies de pinheiros que estão aí e estão muito bem, obrigado. Eles não invadem nada, eles não causam nenhum problema. Ao contrário, eles embelezam o local, né? Eles dão uma característica, uma personalidade para o local. Então, eu acho que essa separação tem que ser feita. Eu sou favorável que a gente use a cidade como uma espécie de um jardim botânico. Você pode ver um pinheiro do hemisfério norte, né? Você pode ver um plátano também do hemisfério norte, que é típico lá de Nova York, do Canadá, e você pode ver uma espécie nativa, um angico, né? Uma espécie nativa da Mata Atlântica, ou várias espécies nativas da Mata Atlântica. O problema, aí vem na primeira parte da entrevista, para cuidar das espécies eu preciso conhecê-las. Se eu tiver uma variedade de espécies, uma diversidade de espécies muito grande na cidade, eu vou multiplicar, os meus problemas vão ser muitos diferentes. E aí fica mais difícil para a prefeitura conseguir acompanhar esse processo. Então, nós vamos ter que achar, na realidade, acho que o jogo aí é achar um equilíbrio entre exóticas e nativas, e usar algumas nativas que vão bem na cidade, porque tem algumas que não vão bem na cidade, e exóticas que vão bem na cidade. Isso já foi testado, a gente já conhece elas, né? Então, chegar a esse equilíbrio para a gente poder ter todos os benefícios que as árvores nos fornecem. Bom, professor, isso é importante, o senhor está dizendo, porque eu, por exemplo, lá em frente da minha casa, eu gostaria de plantar uma árvore. Eu já estou protelando isso há um bom tempo, mas eu não sei qual é a árvore que eu vou plantar em casa. Aliás, eu não sei nem para quem perguntar, né? E em frente à minha casa passa rede elétrica. Eu tenho os fios em frente da minha casa. Então eu já observei lá, falei, bom, eu não sei que árvore eu posso plantar aqui na frente da minha casa que não vai atrapalhar a fiação. Vindo aqui hoje de manhã para Bandeirantes, eu passei aqui na Avenida Morumbi, eu fiquei assustado. As árvores os fios estão no meio das árvores.
As árvores abraçaram a fiação, a rede elétrica aqui num pedaço da Avenida Morumbi. E é um caos. Se uma daquelas árvores ali tombar, cair, vem tudo junto, né? Então, como é que o cidadão sabe qual é, baseado nisso que você está dizendo, deve haver um equilíbrio aí entre exóticas e nativas. Como é que o cidadão que quer plantar uma árvore ali em frente à casa dele sabe e a quem ele recorre para descobrir qual é o modelo ideal, a espécie ideal para ele plantar ali em frente à casa dele? Olha, tem os manuais da prefeitura, a prefeitura mantém viveiros também, que se você quiser você pode ir lá e pegar a muda certa para o lugar certo. Não existe um sistema assim muito claro, é uma ótima ideia fazer isso, né? A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana tem ficado muito ativa e eles estão produzindo uma série de livros que vão dar essas informações, que as pessoas vão poder ter, né, no catálogo para dar essas informações. Agora, existem vários livros sobre árvores nativas, né, que notadamente tem livros que trazem as fotos, que mostram para você qual é o tamanho que a árvore vai ficar, como é que é a raiz dela, fazem comentários. Tem vários livros desses que podem ser comprados na livraria, né? Todos nós deveríamos ter um livro desse para, inclusive, conhecer as árvores, porque elas são muito interessantes. Mas isso também serve para você poder dimensionar. Então, a fiação elétrica mesmo, ela fica a 13,5 metros de altura, né? Então, são aqueles 3 fios que normalmente passam, que são bem altos. Alguns fios cruzam a rua, como a gente vê, etc. Mas a fiação que carrega a eletricidade é essa grande. As árvores realmente abraçam isso. Então, existem cidades, como, por exemplo, Maringá, no Paraná, e existem outras cidades no exterior, em que os fios são colocados de tal maneira que eles passam, sim, em meio da copa da árvore. Com isso, você corre o risco de que essa árvore caia e essa fiação tenha que ser emendada. Isso sempre vai haver um risco. Fala-se muito de a gente enterrar, né, a fiação, acho que vocês estavam comentando isso, né, a questão do enterramento da fiação. O enterramento da fiação, para alguns lugares, ele vai funcionar bem. Você enterra e você elimina esse problema da copa. Mas a gente tem que lembrar que se tiver árvore, nós vamos ter as raízes. E as raízes podem causar problema também para essa fiação que está enterrada. E se isso ocorrer, vai ficar muito mais caro você abrir, vai mais demorado você abrir, fazer o buraco para achar o problema no meio da terra, do que se a árvore cai, como aconteceu agora, ela cai em cima de um fio, eu sei que é naquele ponto exato, eu só tenho que esperar, que foi o que aconteceu agora. Como caíram muitas árvores, aí a ANEEL, além do problema de não ter o número de funcionários, né? Mas mesmo assim ela teve que esperar você retirar a árvore para você ter segurança suficiente para poder emendar os fios. Então, sempre nós vamos ter... O fato da gente ter árvore a gente tem que conviver com alguns desses problemas. E um deles é esse, é a passagem da fiação. Maringá tem esse sistema muito interessante, que ele coloca tudo num feixe só, né? E você vê as árvores mantêm a sua copa, não precisa dessas podas mutilantes que a gente faz aqui em São Paulo. As copas ficam mais arredondadas, e aí quando você tem uma copa natural, se você tiver uma rua com várias copas naturais, uma árvore protege a outra. Vamos supor que ocorra, como ocorreu na sexta-feira, ocorreu um fenômeno meteorológico que é raro, mas ele já ocorreu, né? E é um conjunto de microexplosões, né, que caíram sobre a cidade em vários lugares, né? O vento ali foi tão grande que em alguns lugares, como eu falei, as árvores são arrancadas e não tem jeito, não temos o que fazer. Isso é em parte mudança climática global, efeito da mudança climática global. Agora, se eu tiver uma rua bem arborizada, onde as copas não estão podadas de forma mutilante e que tem as copas arredondadas, o que acontece é que o vento dissipa. Mesmo que o vento seja muito forte, as copas dissipam esse vento e amenizam esse efeito. Então, na realidade, quanto melhor, quanto mais bem cuidadas as árvores da cidade e mais naturais forem as copas, mais defesa nós vamos ter contra fenômenos como os que ocorreram na sexta-feira.
Bom, professora, minha última pergunta da minha parte. São Paulo é conhecida como a Selva de Pedra, mas é uma cidade bem arborizada? Pode melhorar muito? Qual é o nível hoje de São Paulo em relação às principais cidades do mundo em que a gente tem um nível aceitável de arborização? Olha, eu fiz uma análise recentemente comparando, são 24 cidades só que tem arborização reportada para um site do MIT, que ele mostra a área de arborização e os mapas. E eu fiz um trabalho correlacionando a densidade populacional dessas cidades. Então, tem cidades grandes, como nós, né, São Paulo, Paris, Londres, Nova York, etc. Tem cidades médias e tem cidades pequenas. As cidades médias, elas têm um índice de arborização, para você ter uma ideia, por exemplo, São Paulo tem mais ou menos 11% da sua área arborizada. Dentro do grupo de cidades que tem acima de 1 milhão de habitantes, São Paulo está bem. São Paulo é parecida com Nova York, né? É parecida com Los Angeles, é parecida com cidades grandes. São Paulo é, inclusive, bem melhor do que Paris. Paris não é tão bem arborizada em termos de área como São Paulo. A gente, quando visita Paris, a gente vê uma parte ali, vê o parque, etc., mas Paris não é tão bem arborizada. Existe uma exceção, né, que é Singapura. Singapura é uma cidade dentro de uma floresta. Mas nós já fomos chamados lá para conversar com eles, porque como eles têm árvores demais, esse é um outro problema. Quando eles têm árvores demais, aí você começa a ter problemas, você começa a ter muitos gastos. Nós já vimos isso, inclusive, tivemos visitantes aqui da Austrália que vieram mostrar isso, que as cidades deles estavam tendo que diminuir as árvores, porque o custo estava muito alto e os problemas deles estavam muito grandes. Então a gente tem que achar essa relação entre o número de árvores e o número de pessoas, ou pelo menos o tamanho de copa, né? Uma copa de uma tipuana, por exemplo, ela tem aproximadamente 36 metros quadrados, uma tipuana adulta, dessas grandonas, né? Então, essa é uma árvore que contribui bastante. Agora, São Paulo precisa de mais arborização? Precisa. Eu acho que poderia ter mais arborização. A Zona Leste complementaria muito bem. Se a Zona Leste chegasse num nível de arborização similar à Zona Oeste de São Paulo, eu acho que a gente teria uma cidade melhor, o bem-estar de quem mora na Zona Leste seria maior, assim como ele é hoje na Zona Oeste de São Paulo. Mas que isso seja feito com orientação, não é, professor? Isso precisa ser feito de uma maneira organizada, não é? É uma oportunidade, né? Você poder reiniciar o processo é uma oportunidade. Apesar de que, como as árvores nossas estão caindo, mesmo na Zona Oeste, várias delas caem. E tem um elemento importante também. As quedas, nós já sabemos direitinho, já temos um mapa das quedas de vários anos. Então, as quedas são diretamente relacionadas à época da chuva, à época de maior temperatura e à época de maior vento. Então, começa agora em novembro e vai até março, com as entradas de frentes frias, como ocorreu sexta-feira, foi uma entrada de uma frente fria, né? E também a formação de supercélulas, né? Que formam tipo 3, 4 horas da tarde, no meio do verão, e que provocam um vento muito forte e aí derrubam árvores também. No inverno, o número de árvores que cai já é bem menor, porque você já não tem esse fenômeno. Então a gente já sabe isso, né? A gente já conhece isso e a gente pode se planejar em relação a isso. É isso. Eu quero agradecer ao professor Marcos Buckeridge, professor do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo, falando aqui sobre as árvores da cidade, o nosso sistema arbóreo aqui, que nos dá muito alívio, né? Imagine se tivéssemos mais verde, mais árvores, ainda, né, uma cidade com tanto cimento, com tanto concreto, vai convivendo aí dessa maneira, com cabos, com fios, com edifícios. É isso aí, de uma metrópole do tamanho de São Paulo. Professor, temos que aprender a lidar com essa complexidade, né? É isso mesmo. Professor, muito obrigado, viu? Um bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado.